Congresso, continuar falando de Congresso, já que a derrubada do nome do Messias foi lá no Senado, lá na semana passada. Mas essa semana a gente vai falar muito também sobre a escala 6x1, o fim da escala 6x1, porque a PEC está em tramitação lá no Congresso, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele pretende aprovar a proposta que trata sobre o tema ainda nesse mês de maio. Mas quem vai trazer todos os detalhes é a Marília Ribeiro, nossa repórter que já está aqui. Muito bom dia, Marília. Nath, bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia, uma boa semana pra gente. É isso, Nath, a proposta de emenda à Constituição que pretende colocar fim à escala 6x1 deve ter uma tramitação ainda maior durante essa semana. Por quê, Nath? Tivemos a instalação da comissão especial que vai tratar sobre essa proposta. Ela foi instalada na última semana, tivemos aí relator e também presidente anunciados e já temos sessão marcada, viu, Nath? Essa sessão deve acontecer amanhã, terça-feira, lá na Câmara dos Deputados e a previsão do relator da proposta, o deputado federal Léo Prates, é que o cronograma já seja apresentado nesta terça-feira. Importante a gente destacar, Nath, que a comissão especial ela vai poder fazer ainda 40 sessões antes de levar o tema para votação dentro da própria comissão. Mas parlamentares ali ligados, bem próximos a Léo Prates, disse o quê? Que ele deve aprovar, né, que o texto deve ser votado na comissão especial entre o dia 25 e 26 de maio e o texto deve ser levado para o plenário da Câmara dos Deputados no dia seguinte, dia 27. Hugo Motta, como você disse, ele quer aprovar essa proposta ainda no mês de maio. Ele fez uma publicação, inclusive, nas suas redes sociais, no dia 1º de maio, sexta-feira, Dia do Trabalhador, se comprometendo mais uma vez com a PEC do fim da escala 6x1, dizendo que ela deve sim ser aprovada ainda neste mês. Nath, a gente lembra que essa proposta ela vem sendo levantada também, além do Legislativo, aqui pelo Executivo. Tanto que o governo federal enviou um projeto de lei com tramitação em urgência, tentando agilizar ainda mais o processo do fim da escala 6x1. Por que houve esse envio, Nath? Porque dentro da Câmara dos Deputados haviam dois textos, um da deputada federal Érica Hilton, outro do deputado federal Reginaldo Lopes. Eles estavam sendo bastante discutidos, mas não tinham um avanço em relação ao que seria feito, se ele seria votado, se passaria por comissão especial. Foi então que o presidente Lula resolveu enviar esse projeto de lei. Depois do envio do Executivo, foi então que a gente viu ali o Congresso Nacional se movimentando e Hugo Motta se comprometeram, então, a pautar esse projeto e finalizar com ele na Câmara dos Deputados ainda em maio. Então, a gente deve ver e devemos falar ainda mais sobre essa proposta. Por quê? O texto que é proposto ali, que foi feito pela Érica Hilton e também pelo deputado federal Reginaldo Lopes, ele propõe ali uma escala de 4x3, com a jornada de trabalho ali de 36 horas, sem mexer na remuneração do trabalhador e também coloca ali um período de adaptação de 10 anos. O que o governo quer é uma redução de 44 para 40 horas semanais e também ali sem mexer, né, sem a redução no salário do trabalhador. A gente deve ter ainda mais notícias, por quê, Nath? Porque dentro da comissão especial, diferente da Comissão de Constituição e Justiça, o relator ele pode alterar o texto. Então ele vai ouvir ali setores ligados ao emprego e trabalho e também deve conversar ali com os parlamentares tentando montar um texto. Então a gente deve sim ter alteração dessa proposta de emenda à Constituição. Nós vamos acompanhar, saber se vamos ter mesmo essas 40 sessões e se eles vão seguir esse cronograma que foi colocado, então, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e essa proposta ser finalizada ainda em maio. Lembrando que dentro da Câmara dos Deputados, a votação no plenário, ela acontece em 2 turnos, porque nós estamos falando de uma proposta de emenda à Constituição que altera a Constituição Federal de 88. Nos 2 turnos, ali é necessário pelo menos 308 votos. Depois disso, aprovada, é claro, a proposta segue para o Senado Federal. E aí, a bola fica com Davi Alcolumbre. Nath. Perfeito, Marília. Eu já vou chamar o Gabriel Busso, nosso coordenador de política aqui de Metrópolis.com, para a gente já fazer uma primeira rodada aqui de análise e a Marília daqui a pouco traz mais detalhes sobre outros assuntos importantes aqui para Brasília. Bus, muito bom dia. É isso. Finalmente, essa discussão
está indo efetivamente para frente, né? Bom dia, Nath. Bom dia para quem nos assiste. Pois é, houve uma pressão popular muito grande ainda em 2024, que se mobilizou muito mais em 2025. E aí, neste ano, o Congresso Nacional entendeu que, para além é, dessa discussão das redes sociais, da questão do governo Lula, que também abraçou essa pauta no ano passado, havia um apelo popular de fato, e isso claramente gera votos e, consequentemente, discutir um tema popular em ano eleitoral faz muito sentido ao Congresso Nacional. Então, turbinado por essa mobilização popular, por esse apelo popular em relação ao tema, a Câmara dos Deputados dá esse avanço célere à proposta. A gente conversou aqui com o presidente da comissão, né, Nath, na sexta-feira, o Alencar Santana, que disse ver vontade política em aprovar ainda em maio. É um desafio, é grande. Eu conversei com líderes da Câmara nos últimos dias e eles reconhecem que é um prazo bastante curto, né? Se a gente considerar que tem algumas coisas que ainda não estão bem ajustadas. Em relação ao tempo e ao horário, né, aos dias e ao horário, isso está definido, 5x2 e 40 horas semanais. É muito a proposta do governo, inclusive. Agora, compensação é um tema que divide parlamentares. Tem uns que acham que vale, tem uns que acham que não tem necessidade de compensação, e a transição também é uma discussão. Há parlamentares que falam em 2 anos, há parlamentares que defendam mais tempo. Então, esse debate é o que vai ser intensificado nessas próximas 3 semanas, uma vez que, como a Marília acabou de trazer, né, o plano é votar ali entre 26 e 27 de maio, a gente já está no dia 3. Então, para quem acompanha Brasília, entende como funciona, parece que tem 20 dias, mas 20 dias é muito pouco para um tema bastante longo. Então, vai ser exigido ali dos parlamentares muito debate para além da agenda, além desse calendário que o relator apresentar. É isso. E logo depois de maio vem junho, que já é um mês em que os parlamentares não circulam por Brasília. Depois vem recesso. Quando volta, já é agosto, campanhas já nas ruas, né? Não é nem mais só esse papo do as campanhas vão começar, não. Agosto já é o mês em que elas vão para as ruas, todas as chapas definidas, tudo definido. E aí esse é também o grande foco dos parlamentares. Ô, Bus, mais cedo